Olá, ilustres. Excelente noite. Fazendo desta feita uma gravação e não uma transmissão ao vivo. Infelizmente peço desculpas. A internet não está ajudando muito. Tentei de várias formas, mas não consegui fazer de uma forma interativa como já é de costume, hábito nosso. E vou fazer a gravação. Em contraponto, eu digo que o prejuízo hoje não será tanto, porque ao invés de interagir sobre regras de trânsito e tal, conforme o tema que eu cheguei a enunciar na transmissão, que teve que ser interrompida, infelizmente, eu vou falar, na verdade, da imperiosa necessidade da lava-trânsito. Quem me acompanha já viu em outros momentos minhas manifestações, versando acerca da CNH, do processo de formação de condutores, inclusive onde eu apresentei 2 denúncias no Ministério Público acerca de empresas mancomunadas com o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia e que de forma realmente a prejudicar o cidadão, inclusive o próprio processo de formação de condutor e a busca da promoção de trânsito em condições seguras, e incorriam em sérias falhas, vícios de pleno direito, inclusive totalmente contrários à moral. As 2 denúncias estão tramitando perante o Ministério Público do Estado da Bahia. Torço para que o quanto antes elas possam ser apreciadas por quem de direito e realmente medidas sejam tomadas no intuito de fazer cessar esse descalabro que está dia a dia a corroer a moralidade no governo do Estado da Bahia, no que tange a seara de trânsito. Além dessa questão da CNH, uma outra situação que eu pontuei também em ocasiões anteriores foi a questão da vistoria privada. A vistoria privada essa que custava em torno de R$40 para o cidadão e por meio de mais um conchavo protagonizado pelos gestores do órgão, políticos e empresários, passou a custar R$140 para o cidadão. Então, mais um descalabro que anteriormente eu citei. Por sorte, a mesma foi suspensa, mas acompanho e tenho infelizmente a tristeza de informar que aguardemos cenas do próximo capítulo. Ainda nessa toada, um outro ponto que eu há muito discuti, reverberei, foi a questão da privatização do guincho e dos pátios. Sim, o termo correto é privatização, não há outro. Em que pese estarmos sobre a égide do governo petista, em que pese um deputado estadual sustentar ser contrário à privatização, infelizmente não é a realidade que ocorre no Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia. Muito pelo contrário, a privatização é regra, e a cada vez mais que ela avança nos atos do Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, o sucateamento do órgão é público e notório, lamentável, e o trânsito só tem a perder com isso. Bem, além desses pontos, houve outras condutas por demais maledicentes por parte dessa corja que está a impregnar o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia. E uma prática recente foi a questão da institucionalização de um dito selo. Pasmem, o órgão fez mais um credenciamento de uma empresa para que todo o processo que fosse ser protocolado pelo órgão se fizesse necessário o pagamento de uma taxa de R$13, todo e qualquer processo. Transferência, primeiro emplacamento, qualquer processo que você for manejar perante o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, nesse primeiro momento, através de despachante, justamente para dar por assim dizer, uma atenuada, mas logo todo e qualquer cidadão irá ter que custear esse verdadeiro achaque, que é o pagamento de um valor de R$13 por um simples selo que não se sabe ao certo para que veio, muito menos para onde está indo os vultosos valores arrecadados com mais essa brilhante ideia. Bem, não somente essas situações são dignas de nota nessa gravação, muito pelo contrário.
Uma outra situação que me causou realmente extrema repulsa foi saber que na presente data estava havendo a reunião, mais um conchavo, para que reste exigido do cidadão baiano mais um pagamento extorsivo, mais um pagamento imoral que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia empurra goela abaixo do cidadão. Detalhe, sem que o cidadão nem mesmo tome conhecimento. Me refiro, nessa passagem, a esta situação. Este é um contrato que me foi passado, um contrato em que a titulação do mesmo versa sobre contrato de prestação de serviço em tecnologia da informação. Mais uma arapuca, mais uma cilada, em que a empresa denominada Central Sol, empresa privada, consegue de alguma maneira fazer o famoso toque de Midas, transformar em ouro uma situação simplória, que é o fato do cidadão solicitar a confecção da simples placa para o seu veículo. Diante desse contrato que me chegou às mãos, todo e qualquer cidadão que for fazer qualquer procedimento, que for realizar perante o qualquer procedimento que se faça necessária, pasmem, a confecção de uma nova placa ou mesmo de uma tarjeta, terá sobretaxado o custo da mesma. Detalhe, se mostra necessário informar que o custo de uma placa no estado da Bahia, atualmente o par de placa, está em torno de R$140. Pasme, R$140 para o credenciado, para a empresa que tem um credenciamento perante o órgão. Porém, esse credenciamento perante o órgão serve, a bem da verdade, justamente para superfaturar o custo real deste produto. Porque, para as demais empresas que não são credenciadas perante o órgão, o custo do mesmo produto é de R$50. Ou seja, o cidadão, se ele fosse adquirir esse produto no mercado, normalmente, como é a livre concorrência, como tem mesmo que ser, ele pagaria tão somente R$50. No entanto, como ele é obrigado a adquirir perante a empresa credenciada, esse valor sobe para R$140. E não só o par de placas. Se for analisar também a placa para uma moto, simplesmente sem ser credenciado, o valor da placa, a mesma placa, custa R$35. Já no credenciamento, essa placa passa a custar R$80 ao cidadão. E não é só, sabe aquela tarjetazinha com o nome da cidade que vem na placa? Simplesmente aquela filetazinha de alumínio. Pois bem, aquela tarjetazinha, nos demais estabelecimentos, ela custa R$20. Pois bem, para o credenciado, o valor da mesma é R$80. Ou seja, o cidadão poderia adquirir esse mesmo produto por R$20, mas ele é obrigado a adquirir tão somente no estabelecimento credenciado ao órgão, e por isso ele paga o valor de R$80. Uma singela correção quanto ao valor da placa de moto, a bem da verdade, no valor do estabelecimento credenciado ao órgão, ela custa R$100, ao passo que nos demais estabelecimentos custa simplesmente R$35. Detalhe, o produto é o mesmo produto. No entanto, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia criou essa figura do credenciamento que, não fiel ao cumprimento da lei, tão somente tinha o intuito de pegar e certificar e conferir a documentação e a qualidade das empresas que estavam prestando serviços. No entanto, se desvirtuou e fez da seguinte forma: para ser credenciado, tem que participar das reuniões, dos conchavos e, consequentemente, dar a César o que não é de César. Mas se não der, o credenciamento é suspenso e não pode trabalhar. Detalhe,
o credenciamento termina sendo a reserva de mercado imoral e espúria e que acaba encarecendo os custos ao cidadão. Porque no final das contas, quem paga, mais uma vez, é o cidadão. Então, o Departamento Estadual de Trânsito cria uma reserva de mercado, só pode comercializar ali quem passa pela batuta do órgão, e para passar pela batuta do órgão não é de graça. Estamos no Brasil e se há algum ingênuo ou algum Alice que acredite realmente que não há nenhuma contrapartida, num bom baianês eu digo, sabe de nada, inocente. Mas vamos à frente. O lacre, aquele simples lacrezinho que vai na placa, esse lacre antes do credenciamento custava ao cidadão em torno de R$ 7,90. Aquele lacre que faz a junção da placa com a carroceria do veículo. Pois bem, após essas estratégias malévolas, imorais e maledicentes por parte do Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, esse mesmo lacre passou, pasmem, a custar R$ 42,00 e fração. Observe que antes o custo ao cidadão era tão somente de R$ 7,90. Foi o que já chegou a custar ao cidadão esse lacre, simples lacre. Agora está custando R$ 42,00. Mas vamos adiante. Quando eu fui depurar esse contrato, por assim dizer, eu percebi várias nuances, várias estratégias utilizadas justamente por essa empresa para poder dar uma aparência de legitimidade, uma aparência de legalidade a uma imoralidade dessa, a um verdadeiro assalto ao cidadão baiano, um verdadeiro assinte, uma situação que o Ministério Público do Estado da Bahia deveria sair dessa posição de ignorância do procedimento da legislação de trânsito e apurar de forma cabal, profunda e efetiva para realmente desarticular essa corja que está a faturar milhões em cima da desinformação e do suor alheio. O cidadão baiano vem sendo explorado, assaltado por essa corja impregnada no Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, que por meio deste dito credenciamento, cada vez mais assalta o cidadão baiano, seja na questão das clínicas, que o cidadão não tem nem direito de escolher onde vai fazer o exame, muito pelo contrário, quando sai o laudo, o local já é determinado, e a clínica, para ser credenciada, ela precisa conversar com o órgão, ela precisa participar das reuniões do órgão. Isso é deplorável, isso é uma vergonha. Volto a dizer, a necessidade de uma lava-trânsito, não só no estado da Bahia, mas no Brasil é premente. A sociedade não faz ideia do quanto que está sendo sequelada. E detalhe, a consequência disso nós estamos vendo nas vias. Detalhe, este mesmo órgão diz que está a salvar vidas. Falácia. Eles estão, na verdade, a salvar vidas próprias, só se for, mas não vidas alheias, porque o que se vê dia após dia é o índice de acidentes e de vítimas de acidentes crescendo cada vez mais. Mas vamos analisar esse espúrio e ver em alguns pontos o que ele traz. Por exemplo, no início ele diz que a contratada empresa que tem uma ferramenta tecnológica que está disponibilizando para as empresas credenciadas e fabricantes de placas. Olha, lê de engano, as empresas credenciadas, fabricantes de placas, não têm escolhas. Essa empresa aqui é escolhida a dedo pelo órgão, mediante o acordo espúrio, e os credenciados das duas, uma, ou se submete ao crivo desse contrato, ou simplesmente não podem atuar no ramo de placas. É simples. Para estar credenciado ao órgão, tem que fazer parte deste conchavo para poder dispor desta ferramenta. O que de forma alguma é uma ferramenta. Na verdade, se fosse para ser denominada ferramenta, era uma ferramenta criminosa. Vamos lá. No segundo ponto, no contrato diz que a intenção dessa ferramenta tecnológica é
facilitar as atividades de estampagem de placas. Ledo engano, na verdade o intuito disso aqui é monitorar, controlar todo o faturamento das empresas credenciadas, para que desta forma os algozes possam bem saber quanto está sendo faturado e cada um calcular o seu quião. Mas vamos mais à frente. Esse mesmo contrato de adesão que já vem pronto, ele coloca aqui que as empresas credenciadas, elas têm interesse em utilizar essa ferramenta tecnológica, o que é uma inverdade absoluta, uma mentira sorrateira. As empresas credenciadas não têm interesse algum, elas são obrigadas a participar disso aqui, porque somente mediante o uso desta ferramenta é que elas podem negociar o seu produto fim, que são as placas, e cobrar do cidadão um valor que embutido já vem uma propina estatizada, que é os valores que essa empresa imputa ao credenciado para que ele possa explorar o cidadão baiano. Vamos adiante. A parte mais peculiar, por assim dizer, desse contrato vem a ser o item 5 dele, que eu já vou falar agora, e que é que ele trata dos valores que devem ser cobrados por cada serviço. Eu vou ler o que está no próprio texto para que os que me acompanham possam pegar e perceber o tamanho do assinte, do desrespeito ao cidadão consumidor. Vamos lá. Dos valores a serem pagos e seu reajuste. Em contrapartida, a prestação dos serviços, a contratante, ou seja, a empresa que manipula todo o sistema do Detran, que o Detran está literalmente refém desses empresários. Então, essa empresa, ela receberá de cada empresa credenciada, que por sua vez é quem fabrica as placas, e que cobrará a cada cidadão os seguintes valores. Vamos lá. Transmissão eletrônica de informações relacionada ao envio do pedido de um par de placas, R$20. Eu li muita coisa, mas vou traduzir o que é isso aqui. O cidadão chega na empresa e vai simplesmente solicitar: olha, estou emplacando meu veículo e preciso solicitar um par de placas. Quando ele solicitar esse par de placas, embutido no valor vai estar R$20, que é quanto a empresa credenciada paga para poder simplesmente informar o órgão que está fabricando aquela placa. Pasmem, a empresa simplesmente informa que está fabricando aquela placa e por informar R$20 cada par de placas. Cada cidadão, além do custo altíssimo do valor de um par de placas, que já é R$140, quando em empresas não credenciadas que oferecem o mesmo material custa tão somente R$50, o cidadão baiano vai ter que arcar com mais R$50. Não é tão somente R$50 pelo seguinte, porque na verdade passa a ser 140, mas 150 é de fato quando custa já com o lucro, mas o cidadão vai ter que arcar agora R$140 até então, e muito provavelmente o valor aumente, afinal de contas é 140 até então, porém vai ter o acréscimo de R$20 que alguém tem que pagar a conta. E quem é que geralmente paga a conta nesse nosso Brasil? O cidadão. Mais adiante ele vem a outra linguagem: transmissão eletrônica de informação relacionada ao envio do pedido de uma placa dianteira ou de uma placa traseira, R$13. Resumindo, quando a empresa credenciada informar que vai fazer uma placa, só por informar, R$13. Simplesmente você tem um sistema tecnológico e cada mensagem que você envia tem um custo absurdo desse, ou melhor, não tem custo praticamente nenhum, mas o valor que é pago é esse. Vamos adiante. Transmissão eletrônica de informação relacionada ao envio do pedido de um par de tarjetas. Pois bem, o nome da cidade, aquela tarjetazinha quebrou de acordo com o uso do veículo, em estradas esburacadas, em calçamentos mal planejados, que não é raro em nosso país. A tarjeta quebrou. Pois bem, o custo dessa tarjeta será simplesmente um valor já absurdo que eu informei anteriormente lá, que é de R$80, e agora na verdade a empresa credenciada
pagará para essa empresa atravessadora R$ 7,00 tão somente por ter pedido. Então o cidadão já paga caro e pagará ainda mais caro pelo simples pedido de uma tarjeta. Vamos lá, mais adiante. Transmissão eletrônica de informação relacionada ao envio do pedido de endosso. Pasmem, o que é o dito pedido de endosso? Se a empresa credenciada for fazer uma placa que é de outra cidade do estado da Bahia, simplesmente por ser de outra cidade do estado da Bahia, ela pagará mais R$ 10. Ou seja, além do pedido que ela está fazendo de um par de placas, ela ainda paga o pedido pelo endosso, ou seja, R$ 20 do par de placas, mais R$ 10 porque a placa é de outra cidade, no mesmo estado da Bahia, ou seja, R$ 30 tão somente por solicitar e informar que está realizando aquele serviço. R$ 30, ou seja, e em cima desses R$ 30, o cidadão paga mais R$ 140 no par de placas, que custa tão somente R$ 50. Ilustres, não precisa ir muito adiante nessa situação para perceber o descalabro. E uma das coisas que eu sempre observo nesses contratos é que não há contrapartida alguma para a sociedade, não há contrapartida nenhuma para o órgão, muito pelo contrário. Esses empresários vêm, arrecadam milhões e não reverte em nada para a sociedade, em nada para estes órgãos. Percebam que eu vou ler uma cláusula aqui que deixa bem claro. Cláusula 5.4. Os valores pagos pelo contratante em favor da contratada, ou seja, a empresa credenciada, vai pagar para essa empresa que monitora esse sistema, e esses valores não serão compensados ou de qualquer outra forma utilizados para pagamento dos emolumentos ou quaisquer outros tributos devidos pelo contratante ou seus clientes representados ao Detran Bahia. Ou seja, o Detran Bahia não tem nenhum proveito econômico. Ou seja, onde eu indago, o que justifica uma empresa privada criar um sistema para poder controlar, entre aspas, toda a fabricação de placas, todo o faturamento nessa linha, e o órgão de trânsito não ter repasse algum? O que justifica essa empresa atravessadora intermediária receber todo esse valor que vai sair do bolso do cidadão em prol do quê? O que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia está ganhando? Os seus gestores e políticos que são donos deste órgão e indicam os ocupantes dos cargos, isso eu já sei o que está ganhando, o que estão ganhando, eu acho que a sociedade também bem o sabe. Mas a pergunta que eu faço agora é: o que é que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia está ganhando? Nada. Simplesmente nada. Os empresários estão utilizando todo esse cabedal, todo esse arsenal de possibilidades para reverter em lucros para esta corja que está a macular, que está a corroer, a destroçar o Sistema Nacional de Trânsito, não só no estado da Bahia. Nessa linha, ilustre, a gente chega e pergunta como surgiu, como de repente foi criado, de onde veio. Olha só, antes que eu adentre nesse ponto, dizer inclusive que eles já criaram até um site para monitorar toda e qualquer operação que as empresas credenciadas desejem fazer. Ou seja, para estar credenciada, precisa ter esse sistema. Para ter esse sistema, precisa pagar. E paga-se muito. E quem paga, ao fim e ao cabo, é o cidadão. Mas vamos lá, voltando. Como surgiu isso? No início, essa empresa, denominada Central Sol, no início, ela foi severamente combatida pelos próprios despachantes. Quem pesquisar na internet, a matéria está aqui, sindicato acusa a Detran de contratar a empresa irregularmente. No primeiro momento, a empresa, em conchavo com o Detran, criou seu sistema, mas esqueceu de observar a todos
E aí o Sindicato dos Despachantes se manifestou de forma profunda, contrária, sustentando que era imoralidade, que estava aumentando os custos, que o cidadão estava pagando, que estava sendo explorado. Até aí, os despachantes, infelizmente, tinham ficado de fora. Ato contínuo, o Detran pegou e se manifestou. Podem pesquisar também no Google essa notícia. Detran rebate denúncia de sindicato dos despachantes. Até então, o Detran também já procurou lavar as mãos. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, na verdade é uma empresa privada, o Detran está à disposição para quem quiser prover essa ferramenta tecnológica, mas não estamos ganhando nada com isso, muito pelo contrário, é uma empresa privada e não temos nada a ver. Falácia. Quando o debate foi realmente se acirrando, o pessoal percebeu, as pessoas, os personagens envolvidos nessa trama, percebeu que precisavam se juntar para que todos saíssem ganhando. E nessa linha de união com fins espúrios, podem pegar e também perceber que o deputado estadual Zé Neto, conforme está na própria página dele, e se ele divulgou, não é ele que pode reclamar e eu estar veiculando a divulgação dele, ele tomou a frente para pegar e elaborar a lei dos despachantes estadual. Detalhe, essa lei não criou nada, essa lei simplesmente reproduziu o que a lei federal já preconizava. Porém, como especialista, eu explico a importância desta lei para esse espúrio conchavo. Qual seja, essa lei ela deu um ar de legalidade, um ar de moralidade, para que os despachantes pudessem se sentar à mesa com o Detran e aí todos juntos participarem realmente do fatiamento deste bolo. Tanto assim que na página do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado da Bahia, quem quiser pesquisar também está lá, vem a divulgação da matéria e de forma governo sanciona a Lei 13.206, que regulamenta a atividade de despachante documentalista na Bahia. Isso, na verdade, era uma cortina de fumaça, porque o que realmente essa lei trouxe, no próprio texto, eles fizeram questão de fazer constar. E eu faço questão de ler. Governo sanciona a lei que regulamenta a atividade de despachante documentalista na Bahia. A Bahia ganha com a modernização das relações entre o Detran e os despachantes documentalistas. E qual o que vem a ser essa modernização das relações? Justamente a ferramenta tecnológica trazida pela Central Sol, essa empresa privada que vem e é a atravessadora, uma ardil intermediária, que tudo que precisa ser peticionado, por assim dizer, junto ao Detran pelos despachantes, precisa ter um pagamento, precisa ter um custo. Os despachantes, por sua vez, óbvio, como prestador de serviço, vai ter cobrado o cidadão. E o cidadão paga sem nem saber como está sendo explorado. Mas não foi só isso, tem outro detalhe dessa norma que é muito importante se frisar. Qual seja, quando essa norma surgiu, ela trouxe a possibilidade, dentre outras, dos despachantes poderem pegar e imprimir documento de veículos nos próprios escritórios, ou seja, não mais um Detran. Os próprios escritórios dos despachantes documentalistas passaram a poder imprimir documento de veículos. E aí vem um detalhe, recentemente, vocês podem ir na minha linha do tempo, que recentemente eu publicizei uma postagem em que este mesmo deputado estadual, Zé Neto, comemora os avanços tecnológicos e ele frisa, dizendo que a impressão desses documentos foi feita de uma forma segura e que não houve problema algum. Mentira! O deputado mente, e mente descaradamente, mente vergonhosamente.
ele mente, e como especialista eu digo por qual razão ele mente. Bem sabido é que diversos cidadãos no estado da Bahia tiveram sérios problemas porque seus veículos clonados ficaram reféns de uma quadrilha que grande parte de seus integrantes conseguiam imprimir os documentos para esses veículos clonados, justamente se valendo dessa premissa. Detalhe, comemorada arduamente pelos despachantes. Essa matéria aqui também, que pode ser consultada na internet, diz que um despachante é pioneiro na região em emitir impressão de documentos de veículos na hora. A pergunta que eu faço é: o que justifica o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, de forma reiterada, não emitir o documento do veículo do cidadão que pagou pelo emplacamento, fazendo com que esse cidadão seja obrigado a buscar o órgão para reimprimir o documento por não ter recebido? Isso é na prática constante, ainda é. Diversos cidadãos não receberam o documento, ou seja, o cidadão se viu obrigado a pagar pela dita reimpressão desse documento junto aos despachantes. Aí que vem a falha e aí que vem a brecha para prejudicar vários cidadãos. Vários proprietários de veículos clonados, vários, enfrentam ainda severas dificuldades para localizar o veículo. E por qual razão? Porque o veículo que foi clonado conseguiu, mediante pagamento de R$200, R$300, a emissão da segunda via do documento do veículo original, sem que o proprietário legítimo tenha conhecimento. Então, ilustre deputado estadual Zé Neto, seja verdadeiro, entendeu? E realmente dê a mão à palmatória. Se não quer fazer parte no momento do ônus, não faça parte também no momento do bônus. Então, na hora do rateio do bolo, todos fizeram parte. Porque esse momento em que o cidadão é prejudicado, todo mundo lava as mãos, dá as costas e finge que não tem nada a ver. O que é pior, finge que não sabe de nada. Infelizmente, é uma das frases bem vinculadas ao petismo, mas como eu sou apartidário, eu preciso não fortalecê-la. Mas infelizmente, nesse momento é o que é o caso. Um descalabro, um desvio tamanho dentro do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia e o Ministério Público refém. O Ministério Público está agindo tal como se fosse aquele pitbull, cego e sem faro algum. E também surdo. Por que eu digo isso? Porque diversas denúncias por parte das sociedades são veiculadas pela mídia, pelas redes sociais, e o Ministério Público do Estado da Bahia não toma postura alguma. O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia está causando um descalabro enorme, um prejuízo à sociedade. O trânsito em condições seguras é um princípio mor, é um princípio que deve reger toda a relação entre os órgãos de trânsito e a sociedade, porém ele vem sendo reiteradamente vilipendiado. O cidadão não tem mais o direito ao trânsito em condições seguras porque os órgãos estão tão somente transformando o órgão de trânsito em caça-níquel. E caça-níquel não é de moeda de pouco valor, é muito dinheiro, ilustres, muitos milhões que estão diuturnamente sendo arrecadados por esses empresários mancomunados com os políticos e os gestores públicos destes órgãos. Isso é um descalabro e a sociedade precisa tomar pé. Nesse momento, já está prestes a entrar em vigor o que eu estou falando, o aumento dos custos de um simples par de placas. O custo era para ser em torno de R$50, já com lucro de quem a entrega, de quem a negocia. E o cidadão vai se ver obrigado a pagar em torno de R$170, R$180 por esse mesmo par de placa que custa R$50. A pergunta é simples: quem está ganhando com tudo isso? Por qual razão o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia literalmente concedeu esse trânsito livre para que empresários possam utilizar
toda a plataforma do órgão e possa negociar ao seu bel prazer o custo que o cidadão e empresas credenciadas terão que repassar para eles. O que justificaria o credenciamento por parte do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia ser tão oculto, acontecer às escuras, na calada da noite, em jantares, em conchavos espúrios, dentro de gabinetes, as portas fechadas? O que justifica? Por que o credenciamento no estado da Bahia, nos órgãos de trânsito, não se dá mediante licitação pública, transparente? Quem quiser participar, que cumpra os requisitos e participe. É simples do cidadão perceber e muito mais simples e fácil ainda o Ministério Público do estado da Bahia apurar. Basta ter força de vontade, compromisso com o cidadão e, acima de tudo, com o fiel cumprimento da lei. A minha maior tristeza é que, de fato, quando a bomba estourar, por assim dizer, tarde demais. Esse empresariado, esse empresariado já faturaram milhões, quiçá bilhões, às custas do cidadão. Eles estarão rindo à toa. E o Ministério Público vai apurar o que mais? O desvio já foi profundo. O lucro desses escusos empresários já é estratosférico há muito tempo. Há muito tempo são lucros vertiginosos. Lucros realmente que causam perplexidade. Mas ao que parece, o Ministério Público nada vê. Infelizmente a sociedade nada sabe. A imprensa nada conta. E eles estão rindo à toa. E em muito comemorando, porque a cada passo que dão, consegue faturar 1 milhão. Cordiais saudações, até a próxima e estou à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.